Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Brasil Fantasy Football BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos aplicativos de podcast, em todo lugar, no Esquenta para a semana 3 da NFL e do Fantasy. E já que não fizemos a live na última terça-feira por problemas de rotina aqui da nossa equipe, abarcaremos inclusive a prévia do Thursday Night, então assunto é o que não vai faltar. Participem, é claro, aqui no chat para quem nos assiste ao vivo no YouTube e também já fica o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve no futuro na versão podcast. Hoje, bancada cheia aqui com Gabriel Mafra e Rafael Barbosa, e eu quero o salve inicial rapidinho dos meus amigos, porque o assunto é bastante longo hoje, é ou não é, meu grande amigo Gabriel Mafra? Sim, semaninha interessante, uma semaninha com cara de vários blowouts acontecendo. Essa semana também que passou aí a gente teve algumas pequenas surpresas, e infelizmente acho que a principal questão nesse exato momento é o tanto de lesão que a gente está vendo, né? O tanto de lesão que está acontecendo logo na semana 2, as destruições dos squads aqui de todo mundo no Fantasy, todo mundo, né? Pessoas que construíram o seu Fantasy ao redor do Nick Chubb, enfim. Mas queria primeiro dizer boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo aí. E é lógico, um prazer ter o Rafa aqui de novo e papear também com você, André. Sem dúvida alguma, primeira vez que eu consigo estar presente ao mesmo tempo que meu grande amigo Rafael Barbosa, diretamente do The Playoffs, para a bancada do Brasil Fantasy Football. E nessa semana de muitas notícias, algumas não muito boas, como o Mafra trouxe em relação às lesões, e outras que mudam sempre o panorama do Fantasy. Está pronto para essa prévia, Rafa? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite Mafra, boa noite André. Finalmente deu certo a gente participar junto de uma live, né? Só falta dar certo as nossas trocas agora no Fantasy. Bem como o Mafra falou, né? A lesão do Chubb eu acho que foi o assunto mais triste aí da semana passada. A maneira como foi a lesão, né? Uma cena bem forte, feia. É triste, principalmente para quem tem ele no Fantasy. E a gente agora virar a página, quem conseguiu trazer o Ford na waiver se deu bem, e mais uma semana começando, né? Expectativa, tem alguns jogos legais aí que eu tô ansioso para ver, Tampa Bay Buccaneers e Eagles, para ver se o Tampa Bay vai continuar sendo aquele patinho feio que vai incomodar. Tô ansioso também pelos Bengals, pelo jogo com os Rams, né? Esse Bengals que começou mal. E é isso, já semana nova, página virada da semana 2 e vamos com tudo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Maravilha, Rafa. Então, bora abarcar todos esses assuntos conforme a gente for passando jogo a jogo. E para você que estranhou esse barulhinho aí, é porque o Rafa tem o privilégio de morar em meio à natureza e os grilos estão aqui fazendo companhia à nossa bancada. Não se assustem, não é nenhum problema técnico no seu televisor, no seu podcast ou na sua TV. E na verdade, são mensagens decifradas aí, depois vocês procurem para tentar decifrar o que é, que basicamente são os grilos aí dando, né, o take correto. Exatamente, estão prevendo o futuro aí. Então, se você fala grilês, já sabe tudo que vai acontecer nessa semana 3. Antes da gente partir para os jogos em si, peço para que você deixe o like, se você está nos assistindo ao vivo ou no futuro aqui no YouTube. Se inscreve no canal para não perder as próximas lives também. E faça como o Matheus Coelho, participando aqui no chat. Ele está mandando um salve para o grande amigo dele, Mafra. E o Mafra é quem vai abrir os trabalhos aqui hoje, com esse Thursday Night Football que se aproxima, New York Giants e San Francisco 49ers jogando na Califórnia, o over-under de 43,5, intermediário aí, né, a somatória esperada pelas casas de aposta, e os Niners bastante favoritos por 10,5, apesar do desfalque recentemente confirmado de Brandon Ayuk, né, Mafra? Bom, primeiro, valeu, Matheus, por ter mandado mensagem. O Giants é o time do Matheus, e eu acho que, infelizmente, o Giants está num grande buraco ali nesse jogo. A falta do Barkley vai ser bastante sentida, né? É o principal jogador que o time tem hoje. E o 49ers acho que é o time mais redondo da NFC nesse exato momento. Talvez seja o time mais redondo da NFL. Poderíamos colocar o Dallas Cowboys também nisso, mas infelizmente perderam o Trevon Diggs hoje. E esse é um buraco imenso da secundária. Mas falando especificamente desse jogo, assim, eu penso que você vai colocar para jogar, né, pensando em fantasy, todos os jogadores do 49ers, acho que são todas boas opções. Debo pode ter um excelente jogo também nessa rodada, então eu acho que ele é quase que um must start aí.
Do lado do Giants, eu acho que o Waller pode ser uma coisa interessante, uma jogada interessante. Ele deve ter muito target esse jogo. Eu acho que o Daniel Jones vai focar muito nele. Mas o Daniel Jones em si, eu acho que não é uma boa opção para essa semana, a não ser que você não tenha outro QB, ou a não ser que ele seja o seu segundo, o seu superflex, né? Na posição de superflex, você não tem ali uma outra opção. O Breida, e que provavelmente seja o running back 1 do Giants, eu ficaria longe dele, eu acho que não é uma opção. A gente precisa primeiro ver o que ele é, como é que ele pode ser integrado nesse time. Mas considerando os primeiros 6 quartos aí do Giants, que foram péssimos, com o Barkley, eu acho que o Breida não vai fazer nenhuma coceguinha, assim. Então, eu acho que para esses jogos, as opções mais seguras, sem dúvida nenhuma, são jogadores do 49ers. Vejo aí um blowout acontecendo e ficarei surpreso se o Giants chegar ali nos 12, 15 pontos. A não ser que seja garbage time, mas garbage time depois a gente desconsidera. Pro fantasy é ótimo, mas como jogo já não vale mais nada, né? Pois é, né? Do lado dos Giants tá com um cara que só o Darren Waller é minimamente confiável, até pela posição que joga. De resto, eu também tô contigo. Pouquíssimos pontos esperados aí do visitante nessa quinta-feira à noite. Agora, mandando um salve aí pro Lucas Oliveira, pro Diogo Bertolini, que apareceram no nosso chat. Vamos para a nossa segunda partida, já no primeiro horário de domingo, que é aquela que talvez mais promete para o Fantasy pontos no placar, né, Rafa? Chargers e Vikings jogando em Minnesota, com direito à novidade no backfield do time de Minnesota. Manda bala. Eu tô curioso para ver esse jogo. São dois times que me decepcionaram nesse começo de temporada, esperava um pouco mais, né? 2 derrotas dos dois. Os Chargers têm esse problema com o Eckler, que a gente não sabe se ele realmente vai para o jogo ou não. Provavelmente não, né? Pelas informações que a gente tem, mas ainda não é confirmado. E é uma baixa, assim, considerável, né? Já sem ele na semana 2, derrota para o Tennessee Titans na prorrogação, que surpreendeu muita gente. É um jogo que você falou bem, para fantasy é interessante porque tende a sair muitos pontos. São dois times que estão deixando a desejar na defesa nesse começo de ano. É interessante. Eu estou curioso para ver o Kirk Cousins, né, que é um cara que começou, falando de fantasy, muito bem a temporada. Eu acho que é o jogador, a quarterback que mais tem ponto no fantasy, nas ligas PPR. Na NFL nem tanto, porque ele está cometendo muitos turnovers, né? Mas no fantasy é interessante, vamos ver se ele vai manter essa produção. Eu confesso que é um cara que eu não escalaria, de verdade. Eu tenho um pé atrás com ele, não é um jogador que eu gosto de ver jogar, mas ele está pontuando bem, porque Minnesota está sempre correndo atrás do placar e ele tem que lançar, e ele tem 3 agora, né, belíssimos recebedores lá. São 3 caras que, se eu tivesse no meu time, iriam para o jogo. TJ Hawkinson, Justin Jefferson, que a gente não precisa nem falar, dispensa apresentações, e o Addison, que está jogando muito. São 3 nomes assim que eu escalaria sem medo no meu time. Por um breve momento, Rafa, eu achei que você fosse falar 3 ótimos nomes de wide receivers, o terceiro ia ser o KJ Osborne, assim, eu esqueci completamente. Não, eu não falei wide receiver, não, recebedores. TJ Hawkinson, não. O Osborne com os drops no último jogo ali, pelo amor de Deus, foi o Kadarius Toney da semana 2. Mas aí, voltando do outro lado, também escalaria o que tem de melhor ali, Keenan Allen, Mike Williams, Justin Herbert. Eu ficaria longe do Joshua Kelly, por enquanto. Eu ficaria longe. Eu sei que o senhor está apostando nele, mas eu acho que não é um nome que me agrada. E falando do backfield dos Vikings, fica a dúvida. Eu particularmente acho que eles contrataram o Ken Akers para jogar devido às péssimas atuações do Madison. Então, acredito que o Akers deve assumir essa condição de running back 1 da equipe. Eu não sei se já para esse jogo, né? Mas eu acho que ele vai ter um volume um pouco maior. Mas se eu tivesse que dar uma dica para alguém, ficaria longe dos dois, pelo menos por enquanto. Observar. O Madison, eu ficaria longe dele pro resto da temporada, já com devido respeito. Consegui me livrar dele em algumas ligas um pouco antes de saber da troca do Akers. Então, é basicamente isso. Jogo de bastante pontos, e eu escalaria os wide receivers dos Vikings, do Chargers e o TJ Hawkinson. Rafa fazendo insider trading, né? Horas antes da notícia ali, já tinha informações privilegiadas e trocando Alexander Madison, para vocês verem a qualidade aí da nossa equipe e as fontes privilegiadas
que ela tem. E aí, antes da gente partir para a próxima, vamos aproveitar essa pergunta do Neres aqui, CHM Neres, que está mandando um salve, sempre de olho na gente, muito obrigado pela audiência, sobre o que fazer com o Austin Ekeler, né? E o Rafa, que acabou de adquirir ele na nossa liga do The Playoffs, pode responder, já que essa lesão aí no tornozelo parece que não é tão simples assim, eles têm uma bye week logo na semana 5, como é que você está trabalhando essa questão do Ekeler, Rafa? Então, depende do que vier de proposta, né? Mas é um cara que eu gosto bastante, eu seguraria ele. Eu, na nossa liga do The Playoffs, eu tô com uma vitória e uma derrota, então acho que tem uma pequena gordura aí para conseguir segurar ele. Espero ele de volta, no máximo na semana 6 ali, 5, sei lá. 5 é a bye ou é 4? 5. E considerando que ele começou 0-2, então, né? Como é que isso ia pesar para você? Então, ele que começou 0-2, depende da proposta que tem na mesa, né? Eu acho que é um cara que não deve ser liberado por preços que não sejam consideráveis. Então, buscaria uma troca para pegar elementos que chegam para somar no time, mas eu acho que não abriria a mão dele, não. Cara, numa redraft ali, eu já estaria negociando ele por coisas muito mais baixas do que o que ele teoricamente vale. Que ainda não. Para você arriscar abrir com 1,5 ou 0,6 é complicado, né? Você faz 0,3 e ir para playoffs é muito difícil. Ah, não, já comecei 0,6 e consegui, hein, uma vez. É possível. Guerreiro, Mas não acontece toda hora. Mas eu esperaria pelo menos mais uma semaninha aí para ver se tem alguma novidade desse caso, porque tá muito, muito aberto, né? Primeiro era só uma semana, aí a gente não sabe se realmente estão dando uma segurada nele nesse começo de temporada, esperando ver se o time consegue essa vitória contra os Vikings aí, para dar uma engrenada e segurar ele até a bye, e se perder, começar 0-3, será que não vão forçar a barra para ele para o jogo? Não sei, mas eu seguraria pelo menos mais uma semana. Mas acho que cada um tem sua estratégia. A minha dica para o Neres é aguentar mais um pouco. Vamos ver se ele surpreende aí, volta mais cedo do que o esperado, mas tem que sempre ficar acompanhando as notícias, não tem jeito. Então, antes da gente partir para o próximo jogo, mando um salve para o Tricolor Neres, né, que assim como eu está numa enorme expectativa por domingo. Eu nem consigo focar tanto assim em NFL nessa semana, vou fazer o meu melhor aqui no nosso próximo jogo, avisando também, o Dantas. Torcendo pro Bears, tem como torcer, né? Melhor torcer pro São Paulo mesmo. Não, isso aqui, ó, a gente não abandona, mas daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto também. E avisando o Dantas que daqui a pouco a gente responde a pergunta dele também, quando os jogadores envolvidos nela forem o assunto das partidas que a gente tem aqui na sequência. E o nosso próximo jogo é Falcons e Lions, jogando em Detroit, um over-under bacana, até certo ponto, de 46,5. Os Lions favoritos por 3, então indica bastante equilíbrio, que eu acho que deve ser a tônica dessa partida, e eu apostei, inclusive, nos Falcons vencendo esse jogo, porque eu tô gostando bastante aí da toada colocada por Arthur Smith, apesar das ressalvas para o Fantasy em relação ao jogo aéreo, né? Ele tá conseguindo estabelecer um jogo terrestre muito interessante, que tá desafogando aí o Desmond Ridder e sua pouca experiência e se valendo demais do excelente talento que ele tem no backfield, principalmente com o Bijan Robinson, mas também com o Tyler Allgeier. Na semana 2 já teve uma divisão um pouco menos igualitária entre esses dois running backs, então o Bijan tá desgarrando mesmo, mas o Allgeier segue como uma opção boa de flex, pelo menos, principalmente para ligas standard e ligas mais profundas, um pouquinho, que tem 2 flex ali. E fora isso, o Drake London, né, escolou o Jair Alexander, e o Mafra bem sabe disso na última semana, até certo ponto bem surpreendente, né, mostrando que o talento sempre esteve ali para o London, né, quem para assistir, ver a qualidade que ele tem, ele só precisa de um pouco de volume, um pouco de funcionalidade do seu quarterback, e parece que isso está começando a surgir novamente, como foi o caso da metade final do ano passado, e contra uma defesa que não é tão qualificada assim na secundária, na figura dos Lions, eu acho que o London pode ter mais uma boa semana aí como um wide receiver 2 baixo, no mínimo um flex. E o Kyle Pitts, acho que ainda não dá para confiar, infelizmente. O pouco volume aéreo dos Falcons tende aí bem mais
para o London e até mesmo para o Mac Hollins, foi o caso na última semana e não para o Pitts. Então é aquela coisa, tight end acaba sendo uma grande loteria a partir do top 7 ali, pelo menos, então dá para jogar seus dados no Pitts, numa liga mais profunda, mas espere um piso não muito alto, como costuma ser o caso, independentemente do adversário. Fora isso, o Reader só é considerável em ligas superflex mais profundas. E no lado de Detroit, temos a narrativa do backfield, com o Montgomery quase que confirmado fora de jogo, né? Vamos ver fala isso. Eu tenho ele em 3 ligas e meu running back titular. Não fala isso para mim. Tá complicado. O matchup aqui não seria tão ruim assim. Vamos ver o Gibbs, se vai ter mais volume terrestre, porque parece que ele está reservado basicamente a ser o third down back, né? O running back nas situações de passe, mas ainda assim ele está com uma target share bem boa, bem sustentável para ligas PPR principalmente, então ele é pelo menos um running back 2 para esse jogo. Eu espero que o Craig Reynolds faça um dublê de David Montgomery aí, em situações de game script mais equilibrado e early downs, então vale um flyer aí no Reynolds em ligas mais profundas para ele conseguir ali um touchdown, quem sabe, e salvar uma vaguinha de flex em ligas com 2 ou mais desse slot. E o Amon-Ra St. Brown, né, ainda é dúvida para o jogo, não treinou quarta, mas treinou nesta quinta-feira. Eu espero muito que ele jogue, porque se for a campo é difícil não colocar ele no top 15, pelo menos, em ligas PPR, mas essa lesão aí no dedão do pé, chamada turf toe, pode limitar um pouquinho o upside dele a médio e longo prazo, a mais curto e médio prazo, né? A longo prazo a gente espera que daqui a 4, 5 semanas ele cure essa lesão definitivamente, mas temos que esperar um pouquinho de teto mais baixo do que o normal para essa máquina PPR chamada Amon-Ra St. Brown. E o Laporta segue sendo uma excelente opção para tight end. Eu acho que ele já saiu da faixa dos streamáveis, ele está ali na rabeira do top 10, mas tem um piso bem bacana para você seguir escalando. E fora isso, o Jared Goff, eu acho que vale se você está streamando quarterbacks ou liga Superflex, ele é um cara que também segura bastante esse rojão. E fora isso, kickers e defesas são intermediários aí, não apostaria tanto assim em qualquer uma dessas unidades. E o Diogo já provocou o Mafra aqui, falando que lembrando que os Falcons ganharam dos Packers, e mandando um salve aqui também para meu grande amigo Vitor Zifrit, que perguntou sobre o Laporta, e eu já falei especificamente sobre ele. Agora, Mafra, vamos passar aqui no chat rapidinho antes do seu próximo jogo para responder a galera. E o Dantas está perguntando o seguinte: tenho Cup, mas estou ruim de running back numa liga redraft de 16 times com Montgomery fora. Tentar Jacobs ou outro running back, que opções iriam atrás? Acho que vendendo o Cup. Você tem alguma ideia aí para o Dantas? Cara, vendendo o Cup ainda tem um equity alto, né? A expectativa dele voltar aí na semana 4, então eu acho que tentar essa troca com o Jacobs pode ser. Mas eu não estou muito alto no Jacobs, então seria mais comprar a expectativa do Jacobs voltar a ser o que ele era o ano passado do que o que ele vem apresentando nesse exato momento, né? Mas assim, eu acho uma troca extremamente justa e eu acho que ele tem espaço para essa discussão, sim. Boa. E aí, antes da gente embarcar no próximo jogo, que é exatamente do seu Packers, já responde a outra dúvida do Dantas aqui, que envolve o Romeo Doubs do seu coração. Ele fala o seguinte: com a Ayuk fora, tenho 3 opções no banco: Doubs, Dotson e Marvin Mims. Em qual você enxerga mais upside aí? Eu acho que em termos de upside, considerando também a matchups e tudo mais, eu diria que o Doubs tem um pouco mais de vantagem, né? Nesse exato momento o wide receiver 1 do Packers. Eu não sei se o Christian Watson vai voltar a jogar ou não, mas mesmo com ele voltando, eu acho que isso abre ainda mais oportunidades, porque aí o Doubs vai ser marcado pelo segundo cornerback do time. Então eu acho que entre esses 3 aí é o que me parece uma escolha mais segura. O Marvin Mims pode acabar explodindo como ele explodiu na semana passada, né? Tendo um bom jogo, mas ainda tem, acho que, mais dúvidas do que certezas com relação a ele. Então eu ficaria entre essas pessoas, assim, eu não colocaria ele, não, iria de Doubs, sem clubismo e sem o meu mafrismo incluso nessa conta. Maravilha. Então, antes do jogo dos Packers, mandar um salve para o Salomão, nosso grande amigo, e também para o meu xará André Afonso. O nome do meio é muito difícil para eu tentar pronunciar aqui. Vandenkolken. Aí sim, tá falando solicitando a Gabriel Mafra para parar de atormentar os times dele no Fantasy e deixar os jogadores sem lesão, grato atenciosamente. Agora,
Manda bala, Mafra, sobre Saints e Packers jogando em Green Bay, você que é o nosso insider aí do time verde. Bom, poderia falar por esse jogo aqui por 4, 5 horas, né? Falar bem de todos os jogadores e mal de todos os jogadores. Mas é um jogo que vai ser um jogo complicado, cara. Um jogo difícil. O Saints só permitiu até agora um touchdown na temporada. Então também não é um jogo fácil para o time do Packers. Eu acho que o time do Packers, por mais que seja um time jovem, tá mais redondo do que esse time do Saints. Mas o Saints tem armas muito interessantes, né? O Saints tem o Michael Thomas, o Chris Olave e o Shaheed do lado ali do ofensivo, né? Dos wide receivers. Eu acho que vai ser... Algum deles vai se destacar. Em termos de fantasy, eu acho que as escolhas mais seguras ali, então, são o Olave, sem dúvida alguma, né? O Olave é um craque de bola, eu sou fãzaço dele, eu acho que ele vai produzir, principalmente olhando para o que o London fez com a gente na semana 2. Então, o Olave, para mim, é o único must start desse time. Aaron Jones, se continuar treinando e jogar também no domingo, é outro cara que eu colocaria para jogar. Eu colocaria principalmente porque ele está em todas as minhas ligas quase. Mas para quem tem ele, eu acho que ele se coloca para jogar, porque ele é um jogador que o time constrói para ele produzir. Então ele vai ter sempre ali um chão muito bom, né? Se não, o A.J. Dillon é uma opção, mas não acho que seja tão... Não espere muita produção dele. Espera uma produção melhor do que contra o Falcons, porque a linha defensiva do Saints não é tão boa assim. Dos quarterbacks, eu acho que o Love tem maior potencial do que o Carr. Eu acho que o Carr ele vai sofrer bastante com a pressão ali na linha ofensiva dele. E pelo que a gente tem visto, pelo menos nesses primeiros 2 jogos, o Love tem sido muito mais seguro e muito mais tranquilo jogando bola. Acho que ele tem mais recursos, na verdade, né? Dos wide receivers do Packers, novamente, acho que o Doubs é o único que eu garantiria, mas sem ser, né, sem bater na mesa, coloca ele como titular assim. Eu acho que ele é uma boa opção, como eu falei para o Dantas agora há pouco. E se o Christian Watson for jogar, também acho que é uma opção interessante para ligas mais profundas, ou para um flex 2, flex 3 ali. Se não, o Jaden Reed pode ser uma opção. O Musgrave é uma boa solução de tight end também, para quem não tem tight end, ou para quem, como você falou, está fora do top 7, top 10, ali, que é onde entra o Laporta nesse exato momento. Eu acho que ele tá naquela de agora vai, sabe? Ele tá produzindo, ele tá participando do jogo, ele tá participando dos snaps, então eu acho que ele é uma opção interessante. E eu acho que, cara, em termos de running backs do lado do Saints, eles não têm Camara, não tem Jamal Williams, vão jogar possivelmente com o Tony Jones, e o Kendrick Miller deve fazer sua estreia. São 2 running backs que eu ficaria longe nesse exato momento. Primeiro, porque o Tony Jones é fraquíssimo, apesar dele ter ido bem no jogo passado. Eu não acho que ele vá produzir muita coisa. E o Kendrick Miller ainda é uma incógnita. Você gosta muito dele, André. Eu também tenho uma visão positiva sobre quem é o rookie. Mas é o primeiro jogo, é aquela coisa, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quem tem os running backs do Saints para esse jogo, não acho que seja uma boa matchup. Boa, e você acha que o Taysom Hill, considerando esses desfalques do backfield também, pode ser uma boa para streamar entre tight ends aí? Cara, é capaz o Taysom Hill fazer posição de running back, fazer 2, 3 passes. Então, assim, ele pode fazer esses pontos mágicos, né? Mas como opção em si, eu acho que não. Eu acho que ele não vai ter volume de jogo, a não ser esses trick plays que o Saints adora fazer e que, enfim, ele tá lá até hoje por causa disso, né? Porque ele é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Mas eu acho muito arriscado. A não ser que você não tenha ninguém de tight end, você fala, putz, o que eu vou fazer na vida? Aí pega esse cara e seja o que Deus quiser. Não dá para apostar que ele vai repetir semana passada, em que beirou as 80 jardas terrestres, mas mesmo assim não teve nenhuma recepção. Em ligas PPR não fica tão bom assim no fim das contas. Exato. E o Kendrick Miller chegando agora também, eu acho que eles vão colocar a bola nas mãos dele para ver o que eles têm ali, para saber o que é esse rookie. Ele veio até com algum hype, então eu acho que é mais o rookie sendo o running back do que o Taysom Hill tendo algum protagonismo nesse time. Maravilha. Agora, Rafa, chegou a sua vez de falar sobre um duelo entre conferências. Buffalo Bills visitando o Washington Commanders, um over-under intermediário para baixo de 43,5 e os Bills favoritos por quase um TD, 6,5. Manda bala. Concordo com os Bills favoritos. O time de Washington surpreendeu, né? Uma das gratas surpresas até agora no começo. Ganhou os 2 jogos, mas ganhou, desculpa os torcedores dos Cardinals e dos Broncos, ganhou de times que a gente vai ver eles brigando lá embaixo. Mas falando um pouco do Buffalo Bills, é um time que começou mal, né? Semana 1, Josh Allen, ele teve uma atuação assim medonha contra os Jets.
mas é um cara que, se você tiver ele de quarterback, você selecionou ele alto, você tem que escalar, eu escalaria também, eu acho que mesmo quando ele comete os erros dele, ele acaba tendo uma pontuação boa, porque ele tem recebedores bons. Stephon Diggs, se você tem no seu time, obviamente também tem que ir para o jogo. Eu acho que o Gabe Davis também é uma opção ali, talvez, para ligas igual a nossa, que tem 2 flex. É um cara que foi bem na semana passada, daria para escalar. E pelo lado de Washington, eu estou surpreso com o Sam Howell. Começou bem, se eu não me engano, teve quase 300 jardas no jogo passado contra os Broncos, aquele jogo maluco, né, entre Washington e Denver. Times que estão sem quarterback, que não estão confiando, desculpa André, mas não estão confiando em Justin Fields, é uma opção, talvez usar o Sam Howell nessa rodada, apesar de ter um adversário bom pela frente, né? Mas entre ele e o Fields, eu acho que eu optaria por ele nessa semana 3. E eu tô curioso para ver o Brian Robinson de novo, né? Teve uma atuação explosiva na semana passada, quase que me complicou na nossa liga. Eu tava com a vitória na mão e de repente ele fez 2 touchdowns ali no fim. Eu tava vendo o jogo para prorrogação e eu perdi o meu duelo, já tava ficando irritado, mas acabei dando sorte. E o McLaurin também, é outro que eu escalaria. Agora, Gibson, acho que está descartado, né? Não sei se vocês vão concordar comigo nessa. Logan Thomas também, acho que descartaria, mesmo se tiver com problema ali na posição de tight end, eu procuraria outro. E com relação às defesas, eu gosto bem da defesa de Washington, mas eu acho arriscado para essa semana também. Então, basicamente isso. Josh Allen, Stephon Diggs, Brian Robinson, depois da atuação da semana passada, parece que ele está se firmando bem ali, confirmando o que a gente esperava dele na temporada passada, né? Infelizmente, uma fatalidade ali atrasou ele de começar o ano passado e demorou para pegar ritmo. Esse ano vem confirmando o que se esperava dele, então se eu tivesse ele no meu time, com certeza escalaria sim. Boa, Rafa. Pessoal aqui no chat tá falando do grilinho aí que tá fazendo companhia ao Rafa, mas ele é nosso insider aqui, como o Mafra bem lembrou novamente também no chat, sussurrando as informações corretas para a bancada. E o Salomão também tá lembrando da nossa aposta entre Jacoby Myers e Davante Adams, e ele tá comemorando que o Myers voltou a treinar. Mas eu acho, Salomão, que o Adams precisaria perder pelo menos 3 jogos aí para que você tenha alguma chance de ganhar essa aposta. Mas agora que eu ziquei, vamos ver o que vai dar. Fala, Mafra, que você tá mutado aí. Não, eu queria dizer que essas apostas absurdas são muito boas. É mesmo você falando que o Bears ia ganhar os 2 jogos contra o Packers. Enfim, eu adoro essas apostas completamente sem noção. São sempre muito, muito, muito bem-vindas. Por que você tinha que lembrar desse assunto? Daqui a pouco a gente fala de Bears. Agora é a vez de falar sobre Tennessee Titans e Cleveland Browns jogando no estado de Ohio. Um over-under baixinho, né? Tende realmente a ser uma partida bem mais truncada, menos de 40 pontos esperados aí pelas casas de aposta, 39,5. E os Browns favoritos por 3,5, por mais que eu acho que vai dar Tennessee Titans. A grande notícia, mas eu acho que não é tão notícia assim das últimas horas, foi o fato de que o Derrick Henry não treinou, mas pesquisando rapidamente aqui no Twitter, ainda nada confirmado, parece que foi aquele rest day, né, dia de descanso para o veterano, né, o dono do time, basicamente, Derrick Henry, costuma ter, ao longo da temporada, alguns dias de descanso mesmo, mas vamos monitorar aí, porque se o Henry não for a campo, Tyjae Spears pode surgir como uma grandíssima pedida aí para escalar, porque mesmo dividindo o backfield com o Rey, e não tendo nem 50% aí das oportunidades, nessas boas até certo ponto oportunidades que teve de tocar na bola, o Spears está com uma eficiência bem legal, então, principalmente em ligas um pouquinho de banco, um pouquinho mais profundo, mas eu aconselharia para qualquer tipo de liga, você guardar o Spears aí no seu banco, é uma belíssima pedida, e ele pode estar disponível neste momento, inclusive, na free agency aí de uma liga mais rasa que você joga, vá procurar, porque o rookie está mostrando bastante serviço, e numa eventual ausência do Derrick Henry pode ser um cara que faz muita diferença. Ouçam o Mafrismo, peguem o Spears, porque o Spears vai ser o running back 1 desse time até o final da temporada. Ouçam o que eu estou falando. O Mafra tá nessa bold take desde maio.
né? Desde o draft, quase, depois Exatamente, do draft. exatamente. Vamos ver. Eu acho que o futuro aí, pós-Derrick Henry, parece bem bom para esse backfield que costuma ser muito produzir muito bem lá em Tennessee. E fora Derrick Henry, né, que a gente espera que vá para o jogo, ou Spears, eu acho bem difícil confiar em mais alguém aí dos Titans, inclusive DeAndre Hopkins, porque essa secundária dos Browns é de muita qualidade, né? Ela foi minimamente queimada aí pelo George Pickens na última domingo à noite, né? Ou segunda-feira à noite que os Steelers jogaram, mas eu acho que foi muito mais questão de jogadas desenhadas ali do que algo que eu veja os Titans conseguindo reproduzir, até pelo baixo desempenho do Ryan Tannehill nos últimos jogos. Então, DeAndre Hopkins, Treylon Burks, Chigo Okonkwo, eu só cogitaria em ligas bem mais profundas. E do lado dos Browns, a gente vai ter um grande teste de fogo para o novo titular Jerome Ford, né? Que valeu sim o seu investimento aí na waiver. Não se assuste com o Kareem Hunt. Ano passado ele já foi um fator inexistente, basicamente, dividindo com o Nick Chubb, e eu espero que isso se mantenha, né? Ele vai ter, no máximo, eu acho, 30% aí das oportunidades, e o Ford vai ser o líder desse backfield, mas contra uma defesa que vem parando todo mundo pelo chão, não só esse ano, mas também na segunda metade, principalmente do ano passado, ele vai ter um grande teste. A linha ofensiva dos Browns pode representar uma boa resistência para esse front seven aí dos Titans que vem indo tão bem, mas eu esperaria o Ford no máximo como um running back 2 baixo para esta semana. No futuro ele pode produzir números inclusive de top 15 na posição pela qualidade desse jogo terrestre, apesar de não ser o Nick Chubb. E aí o Amari Cooper, né, segue com uma target share bem interessante contra essa secundária fraca dos Titans. Eu gosto dele, apesar de não ser tão fã assim do jogador. Acho que ele tem tudo para terminar a semana pelo menos no top 15 entre wide receivers. O Elijah Moore, por tabela, pode achar aí algumas jardinhas ou quem sabe um TD para ser um flex utilizável, e o David Njoku precisa mostrar um pouco mais de serviço, mas eu prefiro os recebedores. E o Deshaun Watson está confirmando até agora a minha expectativa baixa que eu tinha sobre ele para a temporada. Eu acho que já passou do tempo dele mostrar serviço e confirmar o otimismo de quem esperava que ele poderia voltar a ser minimamente parecido com o que ele era em Houston, mas eu acho que esse navio já está quase praticamente zarpado, e eu espero pouco aí do Watson para a NFL no curto prazo e consequentemente, para o Fantasy. E aí, o Diogo está mandando essa seguinte mensagem sobre o ataque dos Browns. A pergunta é: o ataque inteiro dos Browns está jogando bem, menos o Watson. Que loucura, péssimas escolhas. O que está acontecendo? Não é nem 30% do Watson dos Texans. É exatamente isso que eu acabei de falar. E eu já esperava essa perspectiva pessimista antes da temporada. Vamos ver se ele queima a nossa língua ainda. Tem tempo, mas... Não, eu espero que aconteça exatamente isso. Eu espero que o ataque do Brown seja bom. Eu acho que todos os caras merecem. Eu gosto de Elijah Moore, gosto de Amari Cooper, gosto de Jerome Ford. Eu espero que esses caras se dê bem. Mas Deshaun Watson, eu quero ver ele fora da liga o quanto antes. Então, quanto pior ele jogar, melhor. Concordo com você. Sem dúvida. Sobre essa questão extracampo, não tem como discutir. O Paulo Júnior está perguntando: Watson ruim mesmo? Por enquanto, está bem abaixo, como passador, principalmente. Para dropar em ligas de 1 QB rasas, se você tiver um Jordan Love, por exemplo, na waiver, somehow eu acho que é a linha de corte. Quem, André? Quem? Desculpa, eu não vi. Quem, André? Jordan Love, eu tenho que falar, mano. Eu prefiro bem mais a essa altura do que o Watson. Bonzeira apareceu aí, nosso grande amigo. Grandíssimo. E o Salomão aqui tá falando sobre o Ford também, a dificuldade do matchup contra os Titans. E tem uma pergunta aqui envolvendo o Okonkwo, né? Ele ou Hayden Hurst para essa rodada? Então, como a gente ainda não passou pelo jogo dos Panthers, quando chegar essa partida, a gente responde aí o Dantas, ou já quer falar na lata, já que eu resgatei aqui o adversário de Carolina, o Seattle. Braba. Vai, Mafra, quem que você escolhe? Okonkwo ou Hurst? Não, peraí, você que fala. Esses Tyrands de terceiro nível, aí eu não quero colocar minha mão no fogo. Depois dá errado, aí vão colocar em mim isso daí, entendeu? Se for Laporta, Musgrave, aí eu vou agora. Okonkwo e Hurst. O Okonkwo veio com muito hype, assim, né, cara? O Hurst eu iria de Hurst, né, entre essas duas opções, né? Mas também não me agradou muito, não. O problema do Hurst é que ele não vai jogar com o quarterback 1 dele.
Então eu acho que o Okonkwo tem mais potencial de produção, apesar do Tannehill ser o Tannehill. Não é ninguém na fila do pão. Mas eu acho que eu iria do Okonkwo por conta de ter mais talento do que o Hurst. Eu também, porque o Bryce Young já é desfalque confirmado, a gente não sabe aí quanto o Andy Dalton vai visar o seu tight end. Mas é só loteria total aí esses dois nomes, viu? Torce, reza por um touchdown, senão a tendência é de poucos pontos. O Paulo Júnior está falando que a liga que ele está considerando dropar o Watson é de 10 jogadores. Nesse caso, acho que dá para achar coisa melhor sim na waiver. E o Matheus está perguntando sobre bons alvos aí de wide receivers e running backs nas waivers para essa semana, Rafa. Acho que é Jerome Ford, com certeza, né? Sim, e fora número ele, 1. Temos eu acho que de wide receiver, o Tank Dell de Houston teve uma grande atuação na rodada passada. Acho que é um nome interessante. Tem bastante liga que até o início, né, da waiver não tinha selecionado o Kyren Williams ainda, então também é um nome interessante, principalmente para vender, porque eu não boto tanta fé nele igual estão botando. Eu espero acertar essa. Mas acredito que são basicamente esses. Eu achei essa waiver um pouco já mais devagar do que a primeira, não sei se vocês vão concordar comigo. E Matt Breida, a gente já falou no início, muita gente pegou, é um cara que não me chamou atenção. Eu confesso que eu tava em sexto na minha liga, eu acho que eu nem não tentei pegar ninguém, não. Vou só responder essa daí do Matheus, porque ele tá jogando a liga comigo, e provavelmente a pergunta é para nossa liga, assim. Então, como já rodou a waiver e a gente mandou as nossas opções também na terça-feira, tem 3 nomes disponíveis na nossa liga que eu acho que são interessantes. O primeiro deles é o Isaiah Hodgins, que é o wide receiver do Giants. Ele foi muito bem no final da temporada do ano passado e ele pode voltar a crescer essa temporada agora, principalmente porque o Giants não tem ninguém, a não ser o Waller. E o Waller já está flertando com a lesão, né? O Kenneth Gainwell, por algum motivo, tá liberado também na nossa liga. E o outro nome aqui que eu estou vendo disponível para ele é o Samaje Perine, né? O running back do Broncos, apesar dele só ter vivido de hype até agora, né? É o queridinho do nosso querido Rui, mas até agora não produziu absolutamente nada para justificar o hype que ele tinha antes da temporada começar. Eu diria esses 3 nomes aí para o Matheus. Matheus, se você acha que seu time pode melhorar com esses caras aí, manda bala. Boa. E um Sport Start, talvez também o Kendrick Miller, se estiver disponível. Em ligas mais profundas, eu quero levantar o nome do Devante Parker aqui, que voltando de lesão, jogou todos os snaps ofensivos dos Patriots e teve uma bela target share. Daqui a pouco a gente chega nele. Bom, vamos para o nosso próximo jogo aqui, e o Paulo Júnior está falando sobre o fato de ter o Richardson disponível nessa liga de 10, corre atrás dele agora, porque mesmo se ele for desfalque por concussão nessa semana, no longo prazo ele tende a ser até top 5 na posição, porque ele teria um jogo enorme se ele não tivesse sofrido a concussão nessa última semana. Ele está correndo muito bem com a bola e passando além do esperado. Agora, Mafra, vamos falar sobre esse duelo divisional da AFC Sul envolvendo Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Manda lá. Bom, eu achava que esse matchup poderia ter algum tipo de surpresa, algum elemento mais disputado, mas o Texans acabou de perder mais um cornerback agora, né? O Derek Stingley machucou, não joga esse jogo. Ou seja, Calvin Ridley vai ficar voando ali na secundária, vai fazer o que quer, né? Trevor Lawrence e Calvin Ridley, a gente já vê que a conexão é muito, muito boa. Então eu acho que é um jogo que o Jaguars tem tudo para levar com até tranquilidade. E aí fica acabando o garbage time, se a gente vai ter alguma vantagem aí para ver o que está acontecendo, né? Para o Houston ter alguns pontos. Eu acho que assim, starters indiscutíveis seria o Etienne, que está fazendo um bom começo de temporada aí, queimando um pouco a minha língua, porque para mim eu tinha ele e o Bigsby iam disputar a posição. Então o Etienne está indo muito bem, como disse o Paulo Júnior aqui, chamando o Etienne de rei. Calma, torcedores, calma. Mas sim, Etienne está dominando esse backfield aí de um bom time ofensivo que o Jaguars tem. O Calvin Ridley, nesse exato momento acho que é um dos top 10 wide receivers da liga, tá jogando demais. O prognóstico para essa temporada dele é muito, muito bom, né? O próprio Trevor Lawrence eu acho que é uma boa opção para jogar. Eu acho que para Superflex, sem dúvida alguma, ele é titular. Para ligas menores,
Talvez a gente tenha outras opções aí. E eu acho que o Stroud, eu tenho gostado muito do que eu vejo dele. Eu acho que é um quarterback muito seguro, mas infelizmente ele não tem, acho que, um suporte suficiente para produzir grandes números. Então ele é mais um hold ali, mais um stash. Para Superflex ele vai ter algumas matchups melhores daqui para frente, mas para esse jogo em si eu não acho que seja o ideal. Com relação aos wide receivers, a gente falou um pouquinho do Tank Dell, né, antes sobre como possível opção de waiver. Tank Dell e Nico Collins são dois jogadores que eu acho que vale monitorar. O Nico Collins talvez eu colocaria como titular, como um wide receiver 3 para esse jogo. Ele tem produzido, ele tem tido alguma química com o Stroud, e é como eu falei, chega na hora do garbage time ali, depois que o jogo já está perdido completamente, a defesa começa a abrir mais espaço, e aí sim ele pode jantar um pouco mais. Dameon Pierce, eu queria falar bem dele, queria falar, olha, é uma boa opção como um running back 2, um running back 3, mas infelizmente ele não está produzindo muito, e eu acho que por conta do time ter que correr no placar o tempo todo, ele vai ter que dividir os snaps com o Singletary, então nem Singletary nem Pierce para mim são boas opções para essa semana. Quem tem o Pierce, eu acho que seja um bom momento de segurar ele, e para quem não tem o Pierce, é um bom momento para se comprar ele, porque o preço dele está mais baixo. Então eu acho que ele tem um potencial de negociação bom, mas não é a rodada para colocar ele para jogar. E é isso. Acho que os dois stats que eu teria, o Tank Bigsby e o Tank Dell, como possíveis difference makers mais para frente. Boa, também espero aí que o Pierce tenha mais protagonismo daqui para frente, porque a companhia que ele tem nesse backfield aí é bem abaixo do talento do segundanista. Agora, antes da gente voltar para o chat, vamos para o nosso próximo jogo, que é a cargo do Rafa, e é esse duelo divisional da AFC Leste com o menor over-under esperado para a rodada, né? A pontuação mais baixa, apenas 36,5 segundo as casas de aposta, com os Patriots favoritos por 2,5, Rafa. O que isso pode impactar para o Fantasy nessa semana? Antes de entrar nesse jogo, os grilos me lembraram de uma coisa aqui do jogo dos Bills. Eu esqueci de citar o James Cook no jogo dos Bills. Escalem o James Cook, que o menino tá voando, tá correndo bem com a bola. Finalmente o Buffalo encontrou um running back ali interessante. Falamos mal do Singletary aqui, né, um pouco antes. Então escalem o James Cook. Sobre Patriots e Jets, o meu destaque inicial você já citou, André, que são as defesas, né? Eu acho que as defesas vão prevalecer sobre os ataques. Acho que esse time de New England, ele está me surpreendendo positivamente nessa temporada até aqui, apesar das 2 derrotas. Pegou 2 pedreiras, né? O Eagles e Miami Dolphins, perdeu os 2 jogos na última bola. Mac Jones teve a chance no primeiro jogo, para variar, não conseguiu. E o jogo passado, por meia jarda, perdemos uma bola para os Dolphins, né? Perdemos porque eu sou torcedor, mas eu acho que as defesas vão prevalecer. Falando sobre os quarterbacks, não escalaria o Mac Jones, obviamente, não confio, e Zach Wilson muito menos, né? Os Jets é aquele papo que a gente vai falar até a semana 15, era um dos times que tinha mais expectativa, né, por causa do Aaron Rodgers. No primeiro drive ofensivo do ano, perderam o Aaron Rodgers. E agora? Vai correr mais com a bola. Jogo passado foi patético o jogo corrido dos Jets. Só que, em contraponto, New England tomou muitos pontos de jogo terrestre até agora na temporada, né? Deixou o Gainwell deitar e rolar na semana 1. Semana passada foi o Mostert dos Dolphins que teve uma atuação explosiva, então eu apostaria sim em Breece Hall para essa rodada. O André vai ficar feliz com essa aposta, que ele tem o Hall na nossa liga. E o Garrett Wilson, que eu acho um craque, apesar do quarterback não ajudar. O ano passado ele foi bem com o Zach Wilson, apesar de Zach Wilson, ele teve uma temporada até boa, eu também escalaria ele. Do lado de New England, aí outros nomes do Jets primeiro, Lazar, não, Zach Wilson já citei de jeito nenhum, Dalvin Cook também não apostaria. Falando dos Patriots, Hunter Henry vencendo a bola de segurança do Mac Jones, é o segundo tight end com mais pontos no Fantasy até agora. Então, eu não acredito que vai terminar nem no top 5. Fica aí uma dica para quem tem ele, até para aproveitar para vender na alta, né? Mas
se não conseguir vender, tiver no time, escalaria sim. Vem uma conexão entre os dois boa desde a temporada passada. André citou mais cedo o Parker, né? Cara, por eu não confiar no Mac Jones, fica difícil eu querer falar de startar algum outro jogador dos Patriots que não seja o Hunter Henry de recebedor. E no jogo terrestre, o Stevenson, claro, se você tem ele no seu time, running back 1, dependendo da liga, ou até 2. Esse indispensável. Kendrick Bourne também tá como dúvida, mas se for jogar, teve uma semana 1 boa, mas também não apostaria não. Ezekiel Elliott, muito menos. Então é um jogo que eu apostaria bastante nas defesas, né? E nos dois já citados do Jets, e o Hunter Henry e o Stevenson. Maravilha, Rafa. Então, antes da gente voltar aqui para as perguntas do chat, chegou a minha vez de falar sobre outro jogo que tem um representante da AFC Leste como mandante, e é o Miami Dolphins, né? Com esse ataque tão dinâmico, recebendo o Denver Broncos, um over-under bem bacana, que saiu há poucos minutos, inclusive, quando eu fiz a pauta não tinha saído ainda, 47,5, interessante para o Fantasy, e os Dolphins favoritos por 6,5 pontos. Acho que a tendência é essa mesmo, Miami vem jogando muito bem, e apesar de um possível, talvez provável desfalque do Jalen Waddle, acho que eles têm outras alternativas para confirmar esse favoritismo. Tark Hill, você escala de olhos fechados, não tem nem o que falar. O Tua Tagovailoa vem sendo uma boa opção, mesmo em ligas de um quarterback. Teve uma semana 1 excelente, uma semana 2 um pouco mais abaixo, como costuma ser o caso contra os Patriots, né? Em termos estatísticos ele não vai tão bem, mas ele conduz a vitória, e aí quem teve proeminência foi o Raheem Mostert no backfield. Eu espero que isso volte a acontecer contra os Broncos, até pela maior qualidade da secundária da defesa de Denver em comparação com o front seven, né? E vamos ver se o Surtain vai conseguir parar minimamente o Hill, mas eu acho que não é o caso, porque o Hill é muito único em termos de estilo de jogo, e para um cornerback não tão rápido fica muito difícil acompanhar, porque ele sai do slot, vai para outside, faz qualquer tipo de rota, e é muito difícil você fazer shadow coverage no camisa 10 dos Dolphins. Então, nenhuma ressalva aí sobre ele. Fora isso, em ligas muito profundas de Tyrann Premium, você pode cogitar o Smite, né, Tyrann aí dos Dolphins, porque segue correndo várias rotas, mas não tendo tantos targets assim. E aí o Mostert em si também é uma bela opção para running back 2, pelo menos, para essa rodada. Do lado dos Broncos, a gente tem o Russell Wilson com boa eficiência, ele vem no top 3 entre quarterbacks para o Fantasy. Eu não acredito que isso vá se manter no longo prazo, até porque muito da produção dele veio de big plays com pouca chance de se repetirem, né? Como, por exemplo, uma Hail Mary maluca na última semana e uma bola bem longa para o Marvin Mims, mas já é um sinal de que o Sean Payton está conseguindo fazer esse ataque render um pouco melhor, apesar da pouca qualidade, na minha opinião, e eu tenho essa opinião já faz tempo, dos recebedores aí dos Broncos, né? Eu esperava bem mais tempo de jogo para o Mims, mas eu acho que eles estão dosando aí os snaps do calouro, e o Jerry Jeudy voltando de lesão na última semana, jogou bem mais pelo slot do que pelo outside. Não sei se é a melhor escolha para ele, já não tenho tanta expectativa assim, mas pelo menos como flex e liga PPR, pode valer a aposta aí no Jeudy. O Sutton em si, acho que só segundo flex no máximo, assim, ou ligas bem mais profundas. E os tight ends, né, com o Dulcich fora de combate, o Troutman também é só um dart throw, uma jogada de dardo no escuro. E aí, sobre kickers e defesas, também não vejo muito upside nenhuma delas. Prefiro o Miami do que Denver, mas sem muita expectativa. O Diogo está perguntando aqui, e eu vou responder. Ele pergunta se escalaria o Breida ou o JSN, no caso o Waddle não jogue. Eu vou dizer que ele deveria escalar o JSN. Porém, ele joga contra mim nessa semana. Então, essa pergunta diretamente afeta a minha pessoa. Por isso, eu deixo a pergunta para vocês dois. Quem vocês colocariam no lugar do Waddle se ele não jogar? Na JSN de olho fechado. Sem dúvida. Até porque Metcalf, dúvida ainda, se não me engano. Até hoje à tarde era dúvida. Não tinha treinado. Eu tenho o Lockett, fiquei feliz com essa notícia também. Então, JSN. Com Metcalf ou sem Metcalf?
Tá E vendo, aí, Diogo, ó, como eu não sou uma pessoa que faz para prejudicar a nossa liga, estou aqui dando a opinião correta, ou pelo menos que nós entendemos ser a melhor. maravilha. E o pessoal tá lembrando do backfield dos Broncos, né? Dúvidas sobre o Pirine, que teve uma semana 1 bem melhor do que a 2. Pouquíssimos toques na bola na semana 2, apesar de continuar 50-50 em snaps com o Javonte Williams. E por esse motivo, eu acho que dropar só em ligas bem rasas, assim, o Pirine. Escalar, não. Eu preferiria o Javonte Williams, mas sem grandes expectativas também. Tá? Até pelo game script que tende a ser favorável aos Dolphins. Vamos ver se o Williams consegue compensar em targets recebidos. Mas em caso de lesão de qualquer um desses dois running backs, o upside é interessante porque o Sean Payton está começando a colocar cada vez mais aí seu dedo nesse ataque e a gente sabe que ele faz running backs renderem, né? De diferentes escalas de talento. Então, numa Exato. eventual ausência de Javonte Williams, o Pirine vai ter bastante valor. Então, acho complicado dropar, mas escalar é mais difícil ter confiança. E aí também, para não deixar passar a pergunta aqui do Dantas Mafra, responde para ele sobre o Pirine, inclusive, né? Makers e Kendra Miller disponíveis. Você acha que vale dropar o Pirine por um desses dois nomes? Se você tem o Pirine nesse exato momento como banco mesmo, eu droparia para pegar o Kendra Miller. Eu aposto mais no potencial do Kendra Miller do que no Pirine ou no K-Makers. Aliás, K-Makers não tem potencial, K-Makers só tem decepção. Ele é feito de decepção, né? Um running back composto por decepção. Então eu já deixaria ele fora. O Pirine, a gente já viu algumas coisas dele. Ele tem, nesses 2 primeiros jogos, pelo menos um número consistente de targets. Ele teve 4 targets e recebeu as 4 bolas, né? Tem 4 recepções nesses últimos 2 jogos. Então ele tem ali pelo menos um chão. Mas eu, como aposta, eu gosto de apostar nas coisas, eu iria no Kendra Miller, que é o mafrismo do André. Em termos de teto, o talento está sem dúvida aí. Em Exato. situação, a gente tem que ver como vai ser o papel do Camara, né? E eu ainda confio aí no Akers, acho que ele é ligeiramente injustiçado pós-lesão de Aquiles, né? Se não fosse essa lesão, eu acho que ele teria completamente outro patamar hoje em dia. O Mas torcedor do Bears tem que viver na esperança, tá tudo certo. daqui a pouco a gente chega no assunto aí, Makers. Não, na verdade a gente já passou sobre o jogo dos Vikings, né? Mas enfim, vamos ver no longo prazo quem vence esse duelo com o Madison, pelo menos, e eu coloco minhas fichas no Akers. Agora, Mafra, chegou a vez de falar sobre Indianapolis Colts e Baltimore Ravens jogando em Baltimore. Manda bala. O joguinho do meu querido menino, né? Zay Flowers. Cara, eu acho que vai ser um jogo interessante esse daí. Eu acho que é um jogo que, por mais que o Houston... eu só queria fazer um adendo antes de a gente começar. O Rafa falou sobre o jogo, né, do Patriots e Jets. Há a possibilidade de ter um thunderstorm no dia do jogo. Então isso daí também pode acabar atrapalhando todo mundo. E ser aquele jogo horrível como foi Bears e 49ers no ano passado, né? Aquela chuva torrencial, aquele negócio absurdo. Então, só para levantar esse ponto aí, que a chuva pode atrapalhar todo mundo no final das contas. Já era um jogo que as defesas iam prevalecer, né? Se confirmar, calem as defesas. Exatamente. Mas falando então desse jogo, né, do Ravens, eu acho que o Ravens está confortável para ganhar esse jogo. Eu acho que não é um jogo tão difícil assim. Dos jogadores ali, a gente ainda não sabe se o Anthony Richardson joga também, então isso pode acabar criando ainda mais uma discrepância nesse placar e trazendo mais oportunidades para o Ravens ficar mais tempo em campo ofensivamente, porque a defesa vai ter menos problemas, teoricamente, com Gardner Minshew do que teria com o potencial do Anthony Richardson. Isso dito, eu acho que assim, must starts são Lamar, sem dúvida alguma. Começou muito bem a temporada, está sendo muito bom passador de bola. Ele está mostrando aí para todo mundo que fala bobagem de que ele é um running back que passa a bola. Ele é realmente um quarterback. Ele tem sido muito, muito preciso. Acho que ele tem os melhores adotes da liga. O Zay Flowers, para mim, também ele é um must start junto com o Mark Andrews. Acho que são os dois jogadores que tem que funcionar. O João está perguntando aqui para a gente, no resto da temporada, Jerome Ford ou Zay Flowers in half PPR, o que é muito importante de considerar, porque PPR eu diria que Zay Flowers, sem dúvida alguma. Half PPR, neste exato momento eu ainda fico com Zay Flowers, somente porque a gente não viu Jerome Ford por consistência. Né? Ele pode acontecer dele ter que dividir o backfield ali com o Hunt. E pelo calendário do Ford. Exato, também, e esse é o segundo ponto. O calendário que o Ravens tem e o calendário que o Browns tem é muito diferente. Então eu ficaria com o Zay Flowers nesse exato momento. Mas é algo para se monitorar.
Então, bom, voltando à questão dos jogadores, né? Do lado do Houston, eu acho que o Pittman começou muito bem, acho que o Pittman tá consistente, ele tá jogando o que ele não jogou ano passado, então ele tá meio que gastando essas questões. Eu acho que ele é também um must start para essa semana. Ele demonstrou tá em sincronia tanto com o Anthony Richardson quanto com o Gardner Minshew, então acho que é um bom jogador ali para se colocar. O resto dos jogadores, os tight ends, tirando logicamente Mark Andrews, o Richardson fora por quanto tempo? O Matheus está perguntando, desculpa, só uma pausa aqui. Nós não sabemos nem ainda se ele vai jogar essa semana 3 ou não. Ele está no Concussion Protocol, e isso pode ser que amanhã eles falem tá tudo ok, vai para o jogo, como pode ser que ele fique aí uma semana fora, enfim. Pelo que eu vi, Mafra, desculpa te interromper, claro. ele tá na terceira etapa de 5 desse Isso. protocolo. E hoje, sendo quinta-feira, parece que a chance é menor dele ir a campo na semana 3, mas eu acho que para a semana 4 o panorama já é bem mais positivo. Eu apostaria que ele já volta na próxima semana. Sim. Inclusive, o Richardson, eu vou dizer uma coisa assim, é importante monitorar o jeito que ele tá jogando, porque já é a terceira semana que ele tá entrando agora, ele já tem 2 lesões. Ele se machucou no primeiro jogo, se machucou no segundo. O estilo de jogo dele é aquele estilo trombador, é o estilo corredor também, ele tem muito desse elemento do Justin Fields do ano passado, mas é importante monitorar, porque esse tipo de coisa pode prejudicar muito esse início de carreira dele. Espero que não, porque eu adoro o jogador, adoro a pessoa, e principalmente o estilo de jogo dele. Então, tomar cuidado com isso. Não acho que o Minshew seja um jogador startável para essa semana, apesar do Falcons. Do Ravens não estar jogando com o Marcus Williams ali atrás, né? Tem um buraco na secundária. Eu gostava muito do Gardner Minshew quando ele estava no Eagles, e eu acho que desde então ele tem sido bastante inconsistente, apesar dele proteger bem a bola. Eu acho que ele não vai ter números muito altos, então eu ficaria longe dele. E como eu falei, os tight ends, tirando o Mark Andrews também, nenhum deles me interessa ali, nenhum deles eu colocaria. Em termos de defesas, se fosse escolher uma defesa, seria a defesa do Ravens, mas também nenhuma delas eu acho que vai ser muito agressiva ou vai, enfim, fazer muitos turnovers ali para valer definitivamente um spot entre as 12 melhores defesas da semana. Maravilha, Mafra. Agora, Rafa, vamos para a outra conferência, NFC, falar sobre esse Panthers e Seahawks jogando em Seattle, over-under baixo, 41,5, os Seahawks favoritos por 6,5 pontos, e a confirmação de Andy Dalton comandando o ataque dos Panthers. Né? Não tem muito o que falar, né, sobre os Panthers. Já é um time que eu iria procurar correr da maioria dos jogadores ali para startar, agora com o Andy Dalton mais ainda. Miles Sanders, do lado de Carolina, talvez seja uma boa opção para running back 2 ou para flex. Para flex, eu já pensaria nele. E, sendo bem sincero, eu acho que seria a única opção de Carolina que eu iria startar essa semana. Semana passada contra os Saints, os jogadores dos Panthers viveram de pontos no garbage time ali. Então, Adam Thielen eu iria correr. O Mingo eu acho um ótimo jogador, mas com o Andy Dalton também não. Perguntaram do Hayden Hurst um pouco antes, né? Nessa semana também correria dele. Em contrapartida, defesa de Seattle, já vou começar falando dela logo de cara, consegui pegar. A pergunta do Felipe Dias: Ravens, Steelers ou Seahawks? Eu optaria pela defesa dos Seahawks essa semana, mas a defesa dos Steelers também interessante. Ficaria entre essas duas. Mas voltando ao jogo, tem que ver a questão do Metcalf, né? Mas eu startaria o Lockett de qualquer maneira, independente de Metcalf jogar ou não, e se o próprio Metcalf jogar também. Kenneth Walker, sem sombra de dúvidas, e o JSN, dependendo da liga, daria para colocar ele em flex, e se o Metcalf for confirmado como desfalque, como flex ou wide receiver 2, o JSN seria uma opção interessante, dependendo da quantidade de participantes da sua liga também. Sobre o Geno Smith, teve uma atuação boa contra o Detroit. É um cara que o ano passado foi muito bem, né? Chegou a figurar ali entre os quarterbacks, acho que uma época até no top 10, me corrijam se eu não estiver falando besteira.
mas ele começou o ano passado muito bem. Deu sinais semana passada, semana 1 dele não foi tão boa. Dependendo do seu quarterback, de novo, desculpa, André, se você tem o Justin Fields e o Geno Smith está dando sopa na Free Agents, tá aí uma boa opção para essa semana. Meu amigo, se você tem o Baker Mayfield dando sopa, você troca ele pelo Justin Fields, sem dúvida alguma. Não, nem tanto. Mas aí tem a questão do Burrow. Vamos exagerar. Por enquanto, brincadeira. Por enquanto, não. Tá, mas o Baker tá surpreendendo nesse início. Mas, por exemplo, o Burrow, a gente não sabe a real situação dele também, né? Se vai pro jogo ou não. Se o Burrow não for e tiver um Geno Smith ali dando sopa, é uma opção interessante. Eu acho que é um cara que tem tudo para pontuar bem essa rodada. Eu tô achando que o Seattle vai ganhar tranquilo o jogo. Então, eu escalaria ele nessas condições, né? Se você não tem nenhum quarterback dos top de linha no seu time, ele seria uma opção interessante. Maravilha, Rafa. Então, chegou a hora de eu falar sobre o totalmente destroçado Chicago Bears visitando o Kansas City Chiefs no maior favoritismo da rodada, né? Como não poderia deixar de ser, talvez o pior time da NFL visitando o melhor. São 12,5 pontos aí a favor dos Chiefs, pelo menos no papel, né? Se a gente, no momento, não, eu acho que nem é o caso, principalmente do lado dos Chiefs, mas se a gente projetar aí qualidade dos ataques, pelo menos, é uma discrepância. É o que eu ia falar, não é o melhor time da NFL. Agora, o pior já é discutível. Enfim, pelo momento, principalmente, é difícil refutar essa afirmação, mas pensando em fantasy, né, temos aí um over-under interessante de quase 50 pontos, 48,5, o que significa festa total para Travis Kelce e Patrick Mahomes, né? Que você já escala de olhos fechados, seja qual for a situação, e contra uma defesa totalmente disfuncional do Chicago Bears, eles tendem a brilhar muito. E eu acho que também, pelo grande favoritismo, o backfield se torna mais viável para essa semana dos Chiefs, né? Não costuma ser o caso, eu já cansei de falar aqui as minhas ressalvas sobre o Pacheco, CH nem se fala, o McKinnon é muito de lua, né? Depende muito de game script, mas eu acho que o Pacheco em si, entrando em campo, porque ele chegou a ser dúvida, mas hoje, quinta-feira, ele treinou, então parece que vai para o jogo, ele pode ser bastante utilizado ali no último período, principalmente para queimar relógio e render umas jardas que configurem aí o camisa 10, pelo menos como um flex interessante para essa rodada. E do lado dos Bears, né, a gente tem crise dentro e fora de campo, entrevistas coletivas aí do quarterback, que depois tem que fazer ressalvas, coordenador defensivo pedindo demissão por motivos ainda não revelados, e muita especulação sendo jogada aí no Twitter depois desmentida, de que ele estaria sendo vítima de investigações da polícia, e depois desmentiram isso, e essa crise completa é uma dor de cabeça para o torcedor e se reflete no fantasy, principalmente pelo plano de jogo, que já vem sendo um completo desastre desde a semana 1 e limitando muito o que a gente esperava do Fields, principalmente como corredor, né? Eu acho que em algum momento eles vão desapegar dessa tentativa que está cada vez mais clara de que é uma furada, de fazer ele passar mais a bola e voltar a chamar corridas designadas, principalmente aí para o Fields voltar a render para o Fantasy, mas não dá para saber se isso vai ser agora já, né? Então, por isso que eu considero o Fields uma opção muito melhor para manter no banco do que escalar. Eu não droparia ainda, só em ligas muito rasas mesmo para considerar isso, porque a gente sabe o upside e ele deve aparecer cedo ou tarde, espero que mais cedo do que tarde, pelo menos para o Fantasy. Pensando em longo prazo da franquia, eu já não sei mais, eu já não tenho mais como apostar num franchise QB aí na figura do camisa 1, e estou com a cabeça cada vez mais formada por completo na Caleb Williams Cup, né, que está surgindo aí muitos concorrentes pelo próximo quarterback geracional do draft de 2024. Mas fora Fields, você tem o DJ Moore como uma bela opção, eu acho, ainda para o Fantasy, mesmo com esse ataque totalmente disfuncional na semana passada, ele conseguiu passar das 100 jardas e
e é preciso passar em profundidade para ele, então pelo menos um wide receiver 2 para o Fantasy, o Moore vai conseguir ser, inclusive nessa semana, em garbage time principalmente, né? Acho que a tendência é essa. Coke Match, acho que só em ligas TD Premium mais profundas para você escalar. E o backfield, né? Eu espero que o Roschon Johnson tome o protagonismo mais cedo do que tarde. O Donta Foreman já foi um healthy scratch, então só tem o Khalil Herbert para dividir ali com ele. Mas parece que eles vão seguir ali no 55-45, sem muito upside. Então, só como flex de ligas mais profundas, qualquer um dos dois running backs dos Bears. E o João Maurício está falando que agora é a hora de comprar o Fields. Ele já falou que vai fazer o que quiser no jogo, então as corridas vão voltar. Basicamente isso, e o próprio Mahomes, né, declarou que o conselho que ele tem para dar para o adversário é que ele volte a jogar de forma mais instintiva. Então eu acho que para o Fantasy isso vai acontecer, deve acontecer talvez já nessa semana 3, e quando acontecer a gente vai colher os frutos no jogo, dentro do jogo. Só espero que o mínimo de leitura de defesas ele consiga desenvolver, por mais que eu acredite cada vez menos nisso, mas o plano de jogo também do play calling do Luke Getsy precisa melhorar e investir no atleticismo do Fields, né? Então, para o Fantasy é isso, e lembrando da defesa dos Chiefs, né, que tende a ir muito bem, porque os Bears estão cometendo muitos turnovers, e dentro dessa confusão toda que eu pincei aqui, a tendência é que pelo menos uma pick six ou fumble recuperado para touchdown, os Chiefs consigam produzir, rendendo bons pontos para os Fantasy essa semana. Mas você viu a pick six que o Fields lançou no drive decisivo contra os Buccaneers? Não tem o que falar, cara. Eu diria que o problema ali é a linha ofensiva, a insegurança da linha ofensiva, e por isso, né, muito sacks possivelmente. Agora, já cravar que a defesa vai ganhar um pick six é muita tristeza no coração. Ou é muita zica reversa também, né? Espero que seja, viu, Rafa? Espero que seja. Mas sim, bem lembrado sobre o sacks. Pelo menos uns 3 tendem a acontecer, porque a linha ofensiva está dizimada e o Fields prende a bola mais do que o necessário, né? Bom, agora, antes da gente partir para o próximo jogo, vou só para o chat rapidinho para mandar um salve para o nosso amigo Jones Bortolucci, que chegou agora, e quero mandar um abraço para todos os craques e para todo o Império do Amor. Então, falando do Império do Amor, Mafra, chegou a sua vez de falar sobre outro grande favoritismo da rodada, que é esse Dallas Cowboys visitando o Arizona Cardinals. Manda bala. Adoro como fala do Império do Amor e me colocam para falar sobre um dos times que eu mais odeio na NFL, que é o Cowboys. Mas enfim, Cowboys está com uma campanha, tem começado muito bem, é o time talvez, aliás, eu acho que para mim é o time mais redondo da NFL nesse exato momento. Você falou do Chiefs como sendo o melhor, para mim acho que o Cowboys é o melhor time da NFL jogando. Perderam o Trevon Diggs hoje, infelizmente, é uma falta que vai ser muito sentida, principalmente quando os jogos começarem a apertar, quando tiverem os grandes jogos, mas especificamente contra o Cardinals, eu acho que isso não é um grande problema. O Stephon Gilmore, acho que ele tem qualidade suficiente para pelo menos segurar ali um Rondale Moore, um Marquise Brown e impedir, né, esse jogo. Falando em fantasy em si, então assim, starters, mete todo mundo do Cowboys, né? Cowboys, faça a devassa. Eu, inclusive, devo perder essa minha matchup essa semana, porque eu só tenho o Pollard do meu time, mas eu jogo contra o Diogo Bertolini. E ele tem todos os jogadores do Cowboys, ele tem Dak Prescott, ele tem Jake Ferguson, ele tem CeeDee Lamb, ele vai passar o carro em mim só com esse jogo. Mas enfim, quem tem os jogadores do Cowboys tem mesmo que colocar eles para jogar. O Dak pode ser um jogador que tenha menos pontuação do que se espera, exatamente porque com o jogo ganho, o jogo definido, não tem a necessidade dele produzir muito, né? E como tem parecido desde o começo da temporada, eu acho que esse é meio um Tony Pollard FC, assim. A ideia é dar a bola no running back, controlar o relógio, e por isso tem muita produção. Talvez eu esteja me agarrando na esperança de poder vencer o Diogo Bertolini nessa semana. Do lado do Cardinals, acho que o nome com mais... que pode surpreender, mas assim, novamente, surpreender, né? Muito pouca confiança, é o Zach Ertz. Eu acho que ele pode ter aí uma boa semana. Então a gente falou dos tight ends que eram todos surpresas ou pouca confiança. O Ertz pode ser um cara ali interessante. Eu acho que também, eu gosto muito do Michael Wilson, e eu acho que o Michael Wilson tem crescido aos poucos nessa toada desse time. É o único jogador que eles têm, acho que, de diferente hoje. Não gosto de Rondale Moore, não gosto de Marquise Brown, mas, considerando que a gente pode ter garbage time, entre esses três nesse exato momento, eu diria que o Marquise Brown é a opção mais segura.
Agora, a opção mais segura do Cardinals não significa coloque para jogar, significa coloque por sua conta e risco, né? O Diogo tá falando aqui, né, que o deck tá cuidando bem da bola, tá tomando bem menos risco do que o ano passado. Eu concordo também que o jogo do Cowboys hoje está muito mais pautado nessa questão de ser um jogo mais lento do que, né, o Hero Ball, ou o tipo de que eles têm que estar no ataque toda hora fazendo touchdown. Eles querem controlar mais o jogo do que o que eles faziam no passado. O Brandon Cooks ainda não sabe se joga, né, inclusive importante mencionar isso também, se ele não jogar, CeeDee Lamb vai ter 200 targets nesse jogo aí. 200, gente, logicamente é um exagero, mas ele vai ter todos os targets possíveis. Mas o Brandon Cooks jogando também é uma opção interessante aí para wide receiver 3 de times. Então, quem tem, eu sugiro que coloque para jogar, confirmando a disponibilidade dele no domingo. Maravilha, Mafra. E agora vou passar essas perguntas antes de você fazer seu jogo, Rafa, porque o Álvaro, nosso grande assinante, está perguntando o seguinte: Flex em liga half PPR, James Cook, Amari Cooper ou Nico Collins? E o kicker, Harrison Butker ou Cameron Dicker, dos Chiefs e dos Chargers? Quer que eu mande aqui? Manda. Eu iria de Cook. A Mari Cooper tá como dúvida ainda, né? Mas eu iria James Cook, até porque a gente já falou sobre o Deshaun Watson no começo também. Eu não tô confiando muito nele. O Nico Collins é um cara que eu acho muito bom, assim. Eu vi os jogos dele, me surpreendeu positivamente, mas ainda é um time que não dá para confiar muito. Então eu iria mais no que tá dando certo ali, né? Que é um dos running backs que tá mais entregando nesse começo de temporada. Sobre os kickers, eu iria de Butker. Vai chutar toda hora contra o time do André. Então, não teria dúvidas. Vai ter field goal, vai ter extra point. Então, eu iria nele sem pensar duas vezes. Boa, você está concordando parcialmente, então, com o Salomão. Eu, particularmente, principalmente se eu precisasse de mais upside, não fosse tão favorito assim na minha matchup, iria com a Amari Cooper no lugar do James Cook, porque a secundária dos Titans é bem fraca, mas tem que monitorar a saúde aí do Cooper, e olha que eu não sou fã do Amari, hein? Mas o Cook, sem dúvidas, é o maior piso aí dessas três opções boas que você listou, viu, Álvaro? E o Butker também acho que tem que escalar quase sempre, ainda mais contra os Bears. Agora, Rafa, manda pra gente o nosso próximo jogo, que já é o Sunday Night Football, envolvendo Pittsburgh Steelers e Las Vegas Raiders, jogando no deserto de Nevada. Bom, é um jogo que eu fico meio na dúvida, né? Os Raiders não apresentaram o que a gente esperava. O Mafra falou do Jacobs no começo da live, que tá devendo. É um cara que eu esperava que fosse entregar muito mais. Tudo bem que eu não sou tão fã do Jimmy Garoppolo, eu acho que a grande maioria de nós não é. Mas é um time que tem Devante Adams, é um time que tem o Jacoby Myers, que começou muito bem, né? Fez uma semana 1 muito boa. Então eu esperava um pouco mais de Las Vegas. Ganhou ali no aperto do Denver Broncos, tomou uma surra do Buffalo Bills na semana 2. Não sei muito o que esperar dessa equipe ainda. Mas falando de Fantasy, o Jimmy Garoppolo é um cara que eu descartaria sempre para Fantasy. Ele nunca foi um grande pontuador nesse jogo, então já descartaria. O Jacobs, eu espero que ele vá crescer, né? Eu não tenho ele em nenhuma liga, mas é um cara que tem teto para ser ali, pelo menos chutando por baixo, top 10 dos running backs. Então, eu acredito que você tem que escalar ele, pelo menos por enquanto. O Adams, sem sombra de dúvidas também, que é um wide receiver fantástico. Sobre Pittsburgh, aí é mais complicado, né? Vamos começar com os running backs. Eu vou querer vender um pouco do meu peixe aqui. Use o seu Infelizmente, quiser. Eu tenho Najee Harris no meu time, eu peguei ele e mandei o Madison. Eu troquei um tempra por uma areia. Mas o resto da troca que valeu a pena para você. Sim, mas falando especificamente dele, se eu não estou falando bobeira, eu acho que Las Vegas é o time que mais permitiu pontos no Fantasy dos running backs.
Então, eu acho que é uma semana que daria para apostar nele, para ele ter uma atuação legal e depois você tentar vender. Só que ele tem a sombra do Jaylen Warren, de nosso amigo André Amaral, que tá pedindo caro no garoto. Uma frase de André Amaral, Jaylen Warren, isso aí. Eles dividem bem ali, né? Só por causa da concorrência que é fraquíssima, não tem como. Eles dividem bem os snaps e eu acredito que o Warren participa mais do jogo aéreo, então eu confio que o Najee Harris vai ter uma atuação, não tem como ser pior do que ele está sendo, né? Mas eu confio que ele vai ter uma atuação até boa nessa rodada por estar enfrentando uma equipe que todo mundo que enfrentou até agora teve um bom volume ali no jogo terrestre. E o George Pickens é um cara que eu startaria sim, pelo menos como flex. Não confio no Pickett, né? Acho que ninguém confia, mas é um bom recebedor. Falando sobre as defesa dos Steelers, com certeza, é uma defesa fortíssima. Se você tiver ela ou ela estiver dando sopa na sua free agents, fica aí uma boa dica também. No mais é isso, é um jogo que eu tô com a expectativa um pouco baixa, eu acho que vai ser mais ou menos ali como Steelers e Browns, que foi um jogo que não me cativou muito, não sei quanto a vocês, né, eu não sei se foi só por causa da lesão também do Chubb, que o baixo astral já pairou sobre aquele jogo, mas foi um jogo que eu não gostei muito não. Então eu acho que Steelers e Raiders vai seguir mais ou menos esse caminho aí. Também acho que essa é a tendência. E aí, Mafra, antes de eu partir para o nosso próximo jogo aqui, vou passar no chat rapidinho, primeiro destacando essa mensagem bem criativa do Matheus aqui, lembrando do Madison, que jogava no Santos e fazendo a brincadeira de Madison o foda, né? O Madison, que era aquele baixinho, menos de 1,60, se não me engano, tinha uma enorme tatuagem escrita Madison o foda. Tariq Cohen do Santos. Exatamente. Tem uma dúvida bem pesada aqui do Dantas, que é um divisor de águas para muita gente, principalmente Liga Superflex, talvez, né? Esperar o Burrow lá para segunda-feira, com toda essa dúvida se vai ou não para o jogo por conta da lesão, ou escalar Daniel Jones contra São Francisco daqui a pouquinho, mano. Porque eu não sei porque que essas perguntas capciosas vêm para mim, mas enfim. Eu esperaria o Burrow. Eu esperaria o Burrow por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que o Daniel Jones tem um grupo de recebedores ali muito aquém nesse exato momento. E pelo que a gente viu, né, desses 6 primeiros quartos aí, os últimos 2 que ele entrou em overdrive ali, contra o Cardinals, enfim, defesa muito fraca, eu não tenho muita confiança. Eu tenho mais confiança no Burrow jogando limitado e ainda funcionando. Inclusive, eu vou falar sobre esse jogo daqui a pouco. Mas eu iria de Burrow, espero o Burrow para segunda-feira. Se for o caso, pega depois ali um flex, substitui esse posição de superflex, provavelmente, para outro jogador. Mas eu não iria de Daniel Jones, não. Boa. Então, chegamos ao primeiro Monday Night Football da rodada, né? Essa é uma mini novidade para essa temporada. Mais de uma semana com 2 jogos na segunda-feira à noite. E o primeiro deles será Philadelphia Eagles visitando o Tampa Bay Buccaneers, num favoritismo que, se nos falassem em agosto, muita gente ia falar que é mentira, de apenas 4,5 pontos para o atual campeão da NFC. Acho que é uma demonstração do desempenho surpreendente dos Buccaneers nesse início de ano, com 2 vitórias em 2 jogos. E o time da Flórida é azarão, mas não por muito. E o over-under do jogo em si é 46,5, até certo ponto interessante para o Fantasy. Acho que muitas narrativas boas para o jogo dentro do jogo a gente pode pensar dessa partida, começando por Philadelphia e esse backfield que foi completamente dominado pelo DeAndre Swift na última quinta-feira à noite, mas num game script que foi muito único, né? Eu não sei se os Eagles terão toda essa dominância, ainda mais contra uma defesa, historicamente, nesse momento,
nessa última década, pelo menos, bem competente contra o jogo terrestre, que é essa do Tampa Bay Buccaneers, principalmente na figura do Vita Vea, né? E como eu espero o retorno do Kenneth Gainwell também para esse jogo, ainda não está muito claro, né? Não tem um report de treinamento, porque eles só jogam na segunda, então vale monitorar. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ficar essa divisão de toques, né? O Swift nunca teve o volume que teve, seja em Detroit, seja agora em Filadélfia, em comparação com aquele apresentado no último Thursday Night, e eu acho que é muito difícil ele repetir isso, até pelas próprias características do jogador e pela intenção inicial da comissão técnica e o histórico recente de gostar de rodar seus running backs. Por isso, eu aproveitaria essa alta do Swift para vender quase que o mais rápido possível, porque eu acho bem difícil ele reproduzir 175 jardas terrestres e touchdown uma segunda vez em 2023. Mesmo assim, ele pode ser uma boa opção para running back 2 no restante da temporada, porque eu também espero que agora ele tomou de assalto, entre aspas, a posição de 1A nesse backfield comitê aí dos Eagles. Então, por isso, eu escalarei ele como running back 2 intermediário para baixo e o Gainwell, no máximo, como flex em ligas mais profundas. O Rashad Penny, que eu gosto, quando tá saudável, que é raro, ele tá bem deslocado aí na pecking order, né, na hierarquia dos running backs, atrás até do Boston Scott, então muito difícil confiar. Jalen Hurts a gente sempre escala, não tem nem o que falar. Tô esperando um bounce back do A.J. Brown, né, que teve 2 semanas abaixo do esperado. Devonta Smith, meu queridinho, brilhando aí enquanto isso, mas eu escalaria ambos os recebedores com bastante confiança, porque eu acho que eles vão visar bastante o A.J. Brown, também porque ele reclamou aí na última semana da utilização dele do baixo número de targets. O Paulo Júnior está até brincando com essa hierarquia entre os recebedores. E aí tinha uma pergunta sobre o Goddard, né, que é um tight end que vem não correspondendo às expectativas ao capital de draft investido nele, como um tight end top 6, pelo menos, na grande maioria dos drafts lá em agosto e setembro, e está confirmando o receio que a gente tinha, né, pela ótima qualidade dessa dupla de recebedores, o teto dele já não seria tão alto, mas eu não esperava um piso tão baixo. Em ligas PPR, ele até está conseguindo compensar por número de recepções, 5 ou 6, né? Mas targets muito curtos, né? Com pouca probabilidade de big plays, quanto mais touchdowns na red zone, porque é uma equipe que já desde o ano passado gosta muito mais de correr do que de passar quando está próxima da goal line. Então, por isso, eu vou preferir o Laporta, talvez pro restante da temporada, mas pelo menos nessa semana 3 eu vejo bem mais upside aí no calouro dos Lions, como é a pergunta do Felipe Dias, do que no veterano dos Eagles. E aí, do lado de Tampa Bay, eu espero muito do Mike Evans, que está confirmando todo o otimismo de Gabriel Mafra, falando já faz tempo que tem Hall que... of Famer, Hall of Famer Mike Evans. Com certeza é Hall of Famer. Se em 2022 ele foi inconsistente, em 2023, pelo menos nesse início, ele está nas cabeças aí dos rankings de wide receivers. O Baker Mayfield, que muita gente tinha receio de não passar tanto assim em profundidade e visar as principais características do camisa 13, está indo muito bem nisso. E contra uma secundária que eu esperava mais e também está lidando com lesões, eu acho que o Evans vai produzir bem de novo. O Godwin, um pouquinho com um teto um pouco menor, eu acho que vale, pelo menos como flex, em ligas PPR principalmente, né? Um cara que tem um piso saudável em termos de recepções e você escala quase sempre. E esse backfield aí no Rashad White, eu acho que ainda mais do que o Swift é uma baita oportunidade de venda na alta, porque eu acho que ele é um jogador tecnicamente abaixo da média, principalmente como corredor, e não é todo dia que ele vai enfrentar o Chicago Bears, né? Que foi quem fez ele produzir um touchdown na última semana, e contra uma defesa tão boa como a dos Eagles, né? Principalmente contra o jogo terrestre, num game script que tende a ser desfavorável, eu não espero muitas coisas aí do novo camisa 1 dos Buccaneers. E o Rui está falando, nosso grande editor aqui no chat, que esse jogo será importante para ver o Baker tendo que passar mais a bola e contra o front seven de respeito. Exatamente por isso também que eu não confio no Rashad White. E aí sobre o Cade Otton, também está passando longe de o flyer que o próprio Ruizão colocou em ligas mais profundas, principalmente tight end premium. Acho que só na mais profunda das ligas para você apostar aí no jovem tight end dos Buccaneers. E sobre kickers e defesas, eu esperava que a defesa dos Eagles tivesse mais upside do que tende a ter
nessa semana, mas como você provavelmente draftou ela bem alto aí, lá em agosto ou setembro, põe para jogar, porque tem muita qualidade, tem muito talento individual nessa unidade defensiva sobre os Buccaneers, sem chance de confiar. E os kickers, acho que só o nosso querido Jake Elliott dos Eagles. Bom, agora só falta um jogo, né, Mafra? Mas antes vou passar aqui no chat para ver o que mais chegou na nossa querida lista de perguntas aqui. Além dessa questão do Goddard, temos a seguinte dúvida do Dantas. Manda bala aí, vocês dois, de bate-pronto, Liga Superflex. Sam Howell contra os Bills ou Daniel Jones logo mais contra os 49ers? Howell. Eu também acho que é Howell, com alguma tranquilidade. E o Paulo Júnior está perguntando aí se o Godwin é uma boa. Eu acho que não tem tanto teto, mas tem um piso legal, se for a Liga PPR. Mas manda pra gente quem seria a opção, Paulo, pra gente decifrar aí essa sua dúvida de Starter City envolvendo o Godwin. Então, Mafra, manda pra gente a última partida aqui da rodada entre Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, com essa grande dúvida sobre o Joe Burrow, né? Sim. Primeiro, acho que é o embate mais interessante sobre o segundo melhor wide receiver da liga, né? O primeiro, Justin Jefferson, sem dúvida alguma. O segundo, a grande discussão hoje, quem é melhor, Chase ou Puka Nacua? Então, essa é uma grande discussão, um tema importantíssimo. Bom, enfim, essa é a mesma discussão do Tyson e Messi, né? Depois isso foi queimando os jornalistas que levantaram essa possibilidade do Tyson ser o que o Messi é. Não, eu troquei um pelo outro, hein? Numa Liga Redraft aí ontem. Claro que não foi o Puka sozinho, mas basicamente foi um pelo outro. Você vê como é que tá a coisa. Bom, eu falei no nosso chat do WhatsApp, inclusive quem estiver nos ouvindo aí, quem estiver participando e não estiver ainda no nosso grupo do WhatsApp, mande mensagem para nós que a gente adiciona aí também. Temos discussões muito produtivas ali, uma série de pessoas além de nós discutindo, trazendo temas diferentes. A gente fala de fantasy e de NFL o dia inteiro, então venham aí conosco. Mas assim, falando do jogo em si, eu acho que os starters, sem dúvida alguma, os dois running backs, tanto o Joe Mixon quanto o Kyren Williams. Kyren Williams, por favor, né, tenham expectativas um pouco comedidas, não achem que ele vai ser o Todd Gurley do Rams novamente. Ele tem sim a liderança do backfield, ele tem sim a prominência desse time, mas é muito provável que ele tenha ao longo da temporada jogos medianos do que como ele teve esse jogo explosivo que aconteceu. Então, acho que os running backs para esse jogo são bons e interessantes. O Bengals ainda não se achou, é um time que tem muito potencial defensivo, mas ainda não está jogando bem na parte defensiva. Em termos de wide receivers, Chase, Higgins e Puka Nacua são três indiscutíveis starters para essa semana. O Puka, principalmente, não é uma questão de talento, apesar dele ser maravilhoso, eu gostaram muito dele, mas é uma questão de oportunidade. Ele está tendo muitas oportunidades, ele realmente tem essa química com o Stafford e volume extremo, especialmente em PPR, é algo que faz toda a diferença, né? Então, ele é um starter com certeza. Eu acho que o Tutu Atwell é um flex interessante, um wide receiver 3 para essa semana também. Acho que se você não tem tantas opções, ele é um bom nome para se procurar, né? E aí fica a grande dúvida se Burrow joga ou não, para saber qual que é o teto esperado de Chase e de Higgins, né? O Burrow limitado limita também a capacidade desses outros dois, e principalmente do Chase, porque o Chase é o cara da big play, é o cara das bolas longas, e como nós temos visto nesses dois primeiros jogos, não existe essa bola hoje no Bengals, por motivos de lesão, por motivos de restrição de movimento do Burrow. Então, ficar de olho nesses temas aí, para saber até onde vai. O Felipe Dias está perguntando aqui, então, o que vocês esperam do Burrow para a temporada? Dá para confiar? Melhor vender? Bom, depende muito de quão teimoso ele vai ser com essa lesão, né? Se ele quiser continuar jogando sem estar 100%, ele vai ser um problema para a temporada inteira, porque é um tipo de lesão que você tem que parar, recuperar e depois voltar. Não adianta você ficar, eu tô 80, 90% e volta pro jogo e vai jogando, porque é o que aconteceu nessa semana passada. Ele começou bem o jogo, primeiro tempo ele foi bem, depois ele sentiu a lesão novamente e aí sim o time degringolou, o time perdeu todo o potencial de variedade ofensiva que eles tinham. Então esse é um problema. Para redraft, talvez seja uma boa hora para vender, mas ele vai vender baixo, porque ele realmente não está produzindo tanto. Para Dynasty, de jeito algum, porque ele continua sendo Joe Burrow, ele não é
Não é um Geno Smith que mostrou uma temporada só e, por enquanto, tá mediano / ok. O Joe Burrow já mostrou que é um baita de um quarterback, então para Dynasty não se vende. Talvez seja uma opção de compra na baixa. Boa, Mafra. Então, finalizamos os jogos, né? Agradeço demais aos amigos por a gente ter conseguido o objetivo de diminuir o tempo de duração aqui das nossas lives, e eu espero que nossos ouvintes e espectadores se beneficiem disso também, porque se caiu o tempo, a qualidade do conteúdo certamente não caiu. E para encerrar, Rafa, já no seu destaque final, responde o Paulo Júnior aí naquela dúvida sobre o Godwin. Tá no banco dele, ele tá escalando Pittman, Pickens e Mike Williams. Você aceitaria algum deles a favor do Godwin? Te agradeço muito aqui pela primeira vez em que conseguimos trocar essa ideia e a primeira vez que você participa de uma prévia agora na semana 3. Valeu, Rafa. Valeu, agradeço vocês aí pela oportunidade, espero voltar mais vezes. Um abraço para vocês dois, para todo mundo que está ouvindo a gente. Sobre a dúvida, você pode repetir para mim quem são os starters dele, por enquanto? Michael Pittman, George Pickens e Mike Williams. Difícil, hein? Uma dúvida difícil. Eu deixaria no banco o Godwin. Eu gosto muito dele, mas eu deixaria ele no banco. Eu acho que tem um confronto difícil. Eu acho que Filadélfia vai ficar mais com a bola nesse jogo, vai ter um número maior de posse, e eu acho que a conexão do Baker está funcionando melhor com o Evans, então entre essas 4 opções que ele tem, eu deixaria o Godwin no banco. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que sim, depende muito se a liga é PPR, né? Mas acho que mesmo assim... Sim, o Mike Williams eu escalaria com certeza pela shootout esperado aí nessa partida contra os Vikings. O Pittman com o Gardner Minshew acho que pode render até um pouco mais em termos de números de recepções do que com o Anthony Richardson. E o Ele Pickens começou bem, né? O Pittman, é difícil descartar, né? E o Pickens fez um bom jogo na semana passada. Vai pegar esse time de Las Vegas também, que não chama muita atenção na defesa. Ontem não joga. Eu deixaria o Godwin no banco. O Godwin, para mim, é a pior matchup, pior expectativa nessa rodada. Também acho. E se tivesse que escolher só um desses, eu iria no Big Mike. Mas todos os outros são boas opções. Bom, escalar um entre os 4, né? PPR. Aí, para mim, é o Big Mike. O Rafa tá comigo. Acho que o Mafra vai discordar. E já aproveitando isso, Mafra, responde aí o Paulo e deixa seu destaque final aí para a galera, finalizando aqui mais uma live do BRFF. Antes de mais nada, acho que a gente só passando aqui pelo chat do Neres falando que conseguiu trocar o Eckler pelo Pollard. Melhor troca da história, parabéns. Sim, aí eu concordo. Selo Mafra de aprovação. Se eu conseguisse essa troca, eu também faria. Fica a dica se o pessoal da nossa liga estiver me escutando nesse momento. Seja redraft, seja Dynasty, especialmente em Dynasty, essa troca é maravilhosa, porque acho que aí o Pollard ainda tem mais um ano para queimar, pelo menos, e o Eckler, para mim, já está no momento de, no mínimo, dividir ali o backfield, como ele mesmo disse numa live na semana passada. Bom, então, para finalizar, muitíssimo obrigado aí a todo mundo que participou. Muito obrigado, André, por ser parceiro aí, como sempre. O Rafa, segunda live juntos aí também. Valeu por ter participado. Queria agradecer também aos grilos pela sabedoria, pelas informações que nos passaram, né? Essas coisas de insider aí. E, mais importante de tudo, agradecer a todo mundo que tem estado conosco, tanto nas conversas aqui, quanto nas conversas no nosso grupo de WhatsApp, no Twitter. Tem sido muito bacana, como sempre. E nos falamos, né, na semana que vem, para o recap da semana e, enfim, e reclamarmos e falarmos mal das nossas expectativas e os nossos sonhos destruídos. Certamente. Eu só espero que meus sonhos não sejam destruídos no domingo, envolvendo outro tipo de bola que não oval, mas a partir da semana que vem o foco estará totalmente na NFL por parte deste que vos fala, mas enquanto isso a ansiedade está a mil. Dito isso, agradeço demais ao Rafa, ao Mafra, a todo mundo que participou aqui no chat, a todo mundo que nos ouve no futuro ou assiste no YouTube. Lembrando para deixar o like, por favor, deixa a avaliação de 5 estrelas no agregador de podcast também. Muito obrigado, até semana que vem e um grande abraço. Valeu!